Muito bom dia a todas as pessoas que nos assistem. É uma satisfação estar aqui com vocês, ter recebido o convite dos nossos acadêmicos e acadêmicas do curso de Medicina Veterinária da FMVZ USP para participar, então, do 17º Simpropira, este curso de produção e bem-estar de suínos. O tema que me foi proposto foi o bem-estar animal e os aspectos econômicos. Parece-me que uma questão que pode nortear a nossa apresentação aqui é esta que vocês veem aí. Como a economia pode nos ajudar a entender a questão do bem-estar animal na produção de suínos. Eu gostaria de iniciar pela compreensão do que chamamos então de viabilidade econômica. Pode-se sugerir, de uma forma assim, bastante simplificada, que nós temos viabilidade econômica quando então determinado bem ou serviço ele é oferecido à sociedade, havendo demanda suficiente pelo mesmo e que a parte ofertante também seja devidamente remunerada para isso. E deste postulado nós podemos então derivar algumas considerações. A primeira delas é associada à demanda suficiente. Então, que representa o desejo e a possibilidade dos consumidores em adquirirem um determinado bem ou serviço que os satisfaça. Tá? A segunda conclusão é que a rentabilidade dos produtores deve existir também, e ela se traduz no fato de que esses, eles têm o estímulo e condições de produzirem e ofertarem seus produtos de modo a lhes proporcionar um retorno econômico satisfatório. Então, finalmente, nós podemos deduzir que deste postulado existe a necessidade de haver uma coincidência de interesses entre as duas partes, a parte demandante e a parte ofertante. Sem coincidência, não há mercado e, portanto, nós não teríamos viabilidade econômica. A análise da viabilidade econômica ela passa, então, pela consideração dos aspectos determinantes da demanda e da oferta de um bem ou um serviço qualquer. E o estudo dessas duas forças, demanda e oferta, configura-se então como a base dos estudos de mercados. E neste quadro que vocês veem neste slide, então, nós resumimos os determinantes da demanda à esquerda, os determinantes da oferta à sua direita. Ao longo desta apresentação, tentarei então considerar cada um desses determinantes, imaginando-se então que o produto que se está considerando é algum derivado da produção animal, como carne, ovos, leites, etc. E no nosso caso específico, nós podemos imaginar então que estaríamos falando da carne suína, tá? Isso aqui é um detalhe, que esse produto ele é procedente, tá, de um sistema de produção que tenha garantido as condições minimamente satisfatórias para que o animal tenha gozado de bem-estar durante toda a sua vida, inclusive no momento do seu abate. Então, nós vamos chamar genericamente uma carne suína que tenha sido originada de um animal que teve bem-estar durante a sua vida. Antes de se avançar, também é necessário que eu faça uma ressalva, que eu reconheça que este modelo que nós vamos analisar de oferta e demanda considera um mercado simplificado, tá? Só com dois agentes. Então, os agentes demandantes seriam os consumidores, agentes ofertantes seriam os produtores. Porém, sabemos que há outros agentes envolvidos na realidade, nesse contexto, que a gente não pode desconsiderar, como, por exemplo, os governos, as instituições não governamentais, e de modo que sempre que necessário, tais agentes serão resgatados e inseridos dentro da nossa análise. Mas, de qualquer forma, nós vamos focar em demandantes e ofertantes, e en passant, nós podemos falar, então, do governo e das organizações não governamentais, que são importantes no contexto. Bom, voltando então ao nosso quadro e analisando cada um dos determinantes, nos mercados livres, o preço do produto, ele acaba sendo então, influenciado e definido pelas forças de oferta e demanda por ele. Então, é o que se diz, que o preço é definido pelo mercado. Então, portanto, o preço acaba sendo uma consequência de relação de forças, que é o que nós chamamos, então, de uma variável endógena. O preço é definido endogenamente dentro do mercado. E apesar de ser uma consequência, do preço ser uma consequência dessas forças, ele também tem influência sobre elas, tá? E via de regra, e há exceções, isso é importante, mas via de regra os preços em queda tendem a estimular a demanda pelo produto, o que é bastante lógico, tá? Uma vez que os consumidores terão condições de adquirir mais quantidades. Por outro lado, o preço em queda também desestimula os produtores, pois eles receberão uma menor remuneração pelos seus produtos. Enfim, por ser basicamente uma variável endógena, como afirmado
anteriormente, o preço acaba sendo resultado de outros determinantes da demanda e da oferta, e dessa maneira, então, a gente passa a analisá-los, ok? Então, vamos começar ali pelo preço dos bens relacionados. Não é apenas o preço do produto em si que é definido pelas forças de oferta e demanda. Os preços dos produtos relacionados, aquele que nós estamos analisando, tá? Também determinam demanda e oferta. Entende-se, então, por produtos relacionados ou bens relacionados, aqueles que são outros que não o produto em questão, mas que podem ser substitutos ou complementares do produto que nós estamos considerando. Então, pode-se sugerir que produtos de origem animal, então provenientes dos sistemas tradicionais, ou seja, aqueles que não necessariamente são comprometidos com o bem-estar dos animais, esses produtos, né, são substitutos dos produtos provenientes de sistemas que tenham garantido bem-estar aos animais. Por exemplo, o mesmo tipo de ovo pode vir de um sistema convencional, no qual as poedeiras são submetidas a práticas reconhecidamente cruéis, como muda forçada, debicagem, ou esse mesmo ovo pode vir de um sistema no qual as poedeiras não são alocadas em gaiolas industriais, não são submetidas a muda forçada nem a debicagem, nem a outras práticas reconhecidamente empobrecedoras do bem-estar animal. Em termos intrínsecos, tá? É praticamente o mesmo ovo, o mesmo produto. Mas em termos mercadológicos, um ovo concorre com outro ovo, uma vez que o consumidor tem a opção de escolher entre um e outro. Dessa constatação surge uma observação que é relevante. Quanto mais competitivos, leia-se, quanto menores os preços dos produtos tradicionais, mais difícil torna-se para os produtos de BEA, né, de bem-estar, conseguirem competir com eles, com aqueles primeiros. E não se pode negar que os sistemas tradicionais de produção no Brasil são altamente competitivos. É só a gente ver o ritmo de crescimento desses setores nos últimos anos, tá? E ver também que o Brasil se tornou um grande produtor e exportador mundial das principais proteínas de origem animal. Então, são produtos muito competitivos. Produtos de base vegetal, especialmente de composição proteica, né, como os derivados de soja, também são concorrentes fortes de produtos de origem animal e não podem ser desconsiderados na nossa análise. Mas, quando formos abordar, mais para frente, quando formos abordar o número de consumidores, a gente vai voltar a falar um pouquinho aí dos vegetarianos e do consumo de produtos à base de proteína vegetal, digamos assim. Bem, há uma terceira, né, classe de produtos aí que, de certa forma, pode ser considerado substitutos dos produtos com bem-estar animal, que seriam, então, as proteínas animais produzidas em laboratório, como a chamada cultured meat, né, ou carne de cultivo, ou cultivo de tecidos, ou carne de laboratório, ou carne derivada de produção sem abate. Existem vários termos aí, tá? E há 5 anos, talvez, fosse um exercício futurista nós considerarmos que a carne de laboratório poderia se tornar uma alternativa competitiva em escala comercial. Mas hoje se sabe da sua viabilidade de obtenção em condições, inclusive, altamente controladas em grande escala, tá? Então, sabe que isso já é possível. Obviamente, ainda há vários desafios de conseguir fazer esse escalonamento, principalmente do ponto de vista técnico, de escala e econômico, mas, ao que tudo indica, em breve nós teremos comercialmente as carnes de laboratório já no mercado, tá? Então, de qualquer forma, a gente não deve perder de vista que é um produto aí que concorre com os produtos de origem animal, inclusive com os produtos de origem animal que tenham vindo de sistemas com bem-estar animal. Muito bem, a produção de carne de laboratório ela tem sido em grande parte visada pelas famosas startups, né, empresas novas, inovadoras, de alta tecnologia. Aqui a gente tem um exemplo de uma notícia disso, que mostra claramente que as startups vêm ocupando esse espaço daí. Agora, ainda em bens relacionados, só que falando de bens complementares, né, o que a gente pode dizer dos bens complementares a carne suína originada de um sistema com bem-estar animal? Então, o produto complementar ele seria aquele, né, cuja demanda ela aumenta quando aumenta a demanda por um outro produto que é geralmente consumido de forma mais ou menos conjunta. Tá? Os exemplos clássicos são automóveis e combustíveis, hardware e software, aumenta um, aumenta o outro o consumo, a demanda. Tá?
Nota-se que provavelmente, então, um aumento no consumo desses primeiros, por exemplo, automóveis e hardware, provavelmente acarretará no aumento no consumo dos segundos, ou seja, combustíveis e software. Então, nós podemos constatar que há uma série de estudos que vem mostrando que o aumento da preocupação das pessoas com o bem-estar animal, ele nunca vem desacompanhado, ele geralmente evolui junto com uma preocupação com a saúde humana, né, a saúde do consumidor e também com questões ambientais, a saúde do ambiente, digamos assim. Portanto, faz sentido se supor que o consumidor que privilegia o consumo de produtos animais provenientes de sistemas com bem-estar animal também deverá privilegiar outros tipos de alimentos supostamente que sejam supostamente mais benéficos para a saúde sua, né, humana, e também para o ambiente, como por exemplo produtos orgânicos, biológicos, de agricultura natural e etc. Tá? E vice-versa também, as pessoas consumidoras desses produtos tendem a consumir mais os produtos de origem animal derivados de sistemas com bem-estar. Muito bem, se esse comportamento então for verdadeiro, se há relação de complementaridade entre esses consumos, ao que tudo indica parece existir, né? Iniciativas então que são voltadas para a promoção do consumo de produtos mais saudáveis, menos agressivos ao ambiente, influenciam então e são influenciados pelos esforços na promoção de produtos com bem-estar animal. O movimento chamado Saúde Única, né, o One Health, ele representa de certa forma este fenômeno. E a pandemia, né, da Covid-19, por exemplo, talvez possa ser considerada ainda como uma incentivadora na busca de produtos mais saudáveis e sustentáveis, dentre eles aqueles, então, que contemplam o bem-estar animal. Pesquisadores vêm se dedicando a mostrar que há nexos evidentes entre a qualidade do ambiente e o bem-estar dos animais. Um exemplo eu trago aí para vocês, na análise desses dois pesquisadores, cuja ideia central foi então representada por essa figura, e eles conseguem ver que há interseções entre assuntos que interessam o ambiente e interessam também a qualidade de vida dos animais. Então, esse entendimento da existência de complementaridade é importante para a elaboração de políticas públicas e também para a definição de linhas de pesquisa cujo resultado podem ser soluções que beneficiem tanto os animais, o ambiente e, por conseguinte, a saúde humana e a sociedade como um todo. Ok? E nitidamente essas preocupações com os consumidores vêm aumentando e abrindo perspectivas aí para um aumento na demanda por produtos menos agressivos ao ambiente, incluindo menos agressivos aos animais de produção. Passando para um próximo item, né, o poder de compra do consumidor, que a gente chama de renda, é provavelmente o mais importante fator determinante da demanda de um produto qualquer. Sem renda, não há possibilidade de demanda, não há consumo, não há viabilidade, como já falamos. Tá? E para os chamados bens normais, que nós chamamos na economia, então o aumento da renda do consumidor implica aumento na demanda por esses produtos. Já os bens inferiores são aqueles cujo aumento da renda das pessoas leva a uma queda na demanda por um determinado produto, por esse produto classificado então como bem inferior. Quando se pensa num produto de origem animal, tem esse exemplo dos dois tipos de bem. Por exemplo, uma carne de primeira, um filé mignon, por exemplo, claramente é um típico bem normal. Né? Já uma carne menos nobre, como por exemplo um pé de frango, nós podemos considerar que é um bem inferior, ou seja, se as pessoas tiverem sua renda elevada, elas provavelmente consumirão menos, porque elas podem comprar uma proteína mais sofisticada, tá? Então, esses são os dois tipos aí de bens que nós temos na economia em relação à resposta ao aumento na renda do consumidor. Em relação aos produtos de origem animal, provenientes então, de sistemas que garantam o bem-estar, é possível que nós podemos sugerir com relativa margem de segurança que são bens normais, ou seja, de modo que o seu consumo aumenta à medida que aumenta o nível de renda das pessoas. E aqui, colegas, reside um dos principais entraves, então, para a promoção do bem-estar animal, em países ainda não desenvolvidos, como é o caso do nosso país. Como motivar ou proporcionar que consumidores de baixa renda possam ter acesso a produtos de maior valor por serem diferenciados. Okay? No Brasil, há muito poucas semanas, talvez 3 ou 4, o IBGE divulgou a sua última pesquisa sobre alimentação de brasileiros e brasileiras. Tá? Então, em 5 anos, como vocês veem nessa manchete, cresceu em 3 milhões o número de pessoas em situação de insegurança alimentar,
grave no nosso país. São 10,3 milhões de brasileiros e brasileiras que vivem nessa situação, certo? Então, nós vivemos a pior fase dos últimos 15 anos em nosso país. E, além do aumento da população que passa fome no Brasil nos últimos 15 anos, essa pesquisa preocupante também mostrou outros resultados assustadores. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para 3 deles. Vejam bem que estão aí assinaladas aí. A fome é mais prevalente nas áreas rurais, tá? O que pode parecer um paradoxo, né? Mas o que mostra uma triste realidade no nosso país. Nós temos pobreza rural e é uma realidade que muitos não conhecem ou muitos não veem, principalmente aqueles das cidades, tá? Outra coisa, metade das crianças com até 5 anos tem restrição no acesso à alimentação de qualidade no nosso país. Isso é muito grave, extremamente grave. E mais da metade dos domicílios onde há fome são chefiados por mulheres. Geralmente mulheres aí que foram abandonadas aí pelos seus cônjuges, tá? Então, a situação é bastante complicada do ponto de vista social em nosso país. E para contextualizar um pouco melhor o problema da pobreza no Brasil, dados também recentes do IBGE, eles mostram que 24,7% da população ela vive com até $5,5 por dia, o que daria mais ou menos R$30 por dia ou R$907 por mês. São 52,3 milhões de pessoas nesta situação de pobreza no nosso país, 1/4 da população. E 6,5% da população brasileira vive com até $1,90 por dia, o que dá mais ou menos R$10 por dia ou R$313 por mês. São 13,8 milhões de pessoas que vivem nessa situação. Quem vive com até $1,90 por dia é considerado no nível de pobreza extrema. É uma classificação aí. Esses níveis de $5,5 e $90 por dia são referências do Banco Mundial para definir, então, respectivamente, pobreza e pobreza extrema. Tá? Então, ao que tudo indica, a crise econômica que nós vemos no país aí desde 2014, ela ainda vai deixar consequências sérias para os próximos anos, e para a promoção de produtos animais dos sistemas que contemplam o bem-estar animal, essa é uma constatação pouco animadora, tá? Nós notamos, por exemplo, que os países mais avançados, no que se refere à adoção de sistemas que passaram a contemplar o BEA, eles são exatamente aqueles países de elevada renda per capita, como, por exemplo, a Inglaterra, a Alemanha e alguns outros países europeus, tá? Seus consumidores têm condições econômicas de fazerem escolhas mais sofisticadas em termos do que consumir. Para uma família padrão brasileira, o preço mais baixo acaba quase sempre sendo o critério decisivo de escolha e o que impõe um grau de desafio enorme para os produtos que venham a ser diferenciados, tá? Em relação aos produtos tradicionais. Então, por esses motivos, né, do ponto de vista socioeconômico, não seria um exagero sugerir que o bem-estar dos animais passa concomitantemente pela melhoria do bem-estar social, ou seja, das pessoas, tá? Obviamente, do ponto de vista dos direitos e dos defensores dos animais, essa afirmativa pode soar um pouco aí desagradável, mas, de um ponto de vista objetivo e socioeconômico, é uma constatação muito difícil de ser refutada, tá? Então, trabalhar em prol do bem-estar dos animais é, sobretudo, preocupar-se com a erradicação da miséria humana também. Bom, se a renda é o que permite, em última instância, o acesso dos consumidores a determinado produto, é a sua preferência, que nós também chamamos de gosto, que move ou não, então, o consumidor para a procura desses produtos, tá? Uma simples mudança na preferência do consumidor pode mudar completamente o seu padrão de demanda. E essa mudança pode ser no sentido de gostar mais e demandar mais o produto, ou pode ser, como por exemplo, o efeito de uma campanha publicitária, tá? Ou pode ser no sentido de gostar menos do produto, no sentido de consumir menos o produto, se, por exemplo, alguém falar que ele faz mal para a sua saúde. E eu vou colocar meio que junto nessa análise o que nós chamamos aí de expectativas do consumidor, tá? Elas estão diretamente relacionadas ao seu conjunto de preferências, por isso eu vou tratar meio que junto aqui.
Se o consumidor achar, simplesmente achar, tá, que as condições econômicas do país vão piorar, por exemplo, ele pode imediatamente reduzir a sua demanda como uma forma de precaução, não saber se vai ter dinheiro, tá? Por outro lado, se ele tiver esperança de uma promoção salarial, um outro exemplo, ele já pode imediatamente começar a consumir mais, aumentar a sua demanda, mesmo ainda sem ter tido a confirmação de que teve o aumento salarial. Tá? Então, por uma questão de simplificação, eu vou tratar aqui a questão de preferência e de expectativas meio de forma conjunta, tá? Muito embora não necessariamente elas sejam a mesma coisa. Então, é com uma boa margem de segurança que nós podemos sugerir que se a preferência dos consumidores é o fator que mais tem sido atuante quando se pensa contemporaneamente em mercados para produtos de animais originados de sistemas preocupados com bem-estar. Tá? Em outras palavras, é a pressão dos consumidores que vem causando o movimento em prol da elevação dos padrões de bem-estar dos animais de produção. Então, o movimento contra o uso de animais de produção de interesse humano cresce no país ano após ano, foi intensificado recentemente em vista da facilidade de comunicação que é proporcionada pela internet, pelos meios de comunicação, pelas mídias sociais. Então, tal movimento tem usado fortemente imagens e mensagens fortes e o objetivo é sensibilizar as pessoas para a questão dos animais. Tá? Nesse slide, por exemplo, são apresentadas algumas das campanhas mais atuais nesse sentido, aqui imagens mais internacionais, e essas imagens foram obtidas no Facebook. Tá? Para o Brasil também, elas já são veiculadas no Brasil. Então, o impacto dessas campanhas tem sido impressionante. Tá? É difícil imaginar algum profissional da produção animal que não se depare com os efeitos de tais críticas no exercício da sua profissão. É um desafio que todos nós temos que lidar no dia a dia. E se de um lado a demanda geral por alimentos ela é crescente, porque a população é crescente, tá? Do outro lado a indústria animal vem sendo fortemente pressionada a rever os seus métodos produtivos. Esse movimento é mais evidente em economias desenvolvidas, mas também já é claramente perceptível nos países emergentes, inclusive no Brasil. Voltando ao nosso quadro, e o último item que define a demanda, é o número de consumidores. Ok? Então, quanto mais consumidores demandando produtos de origem animal com bem-estar, maior a demanda por esses produtos, menos consumidores, menor a demanda por esses produtos. Isso é bem fácil de entender. As estatísticas sobre o número de consumidores ou não consumidores de produtos de origem animal no Brasil e mesmo no mundo ainda são relativamente escassas e dispersas. O IBOP, em 2018, realizou a última pesquisa que se tem conhecimento sobre o vegetarianismo no Brasil. Naquele ano, o Instituto estimou então em 14% da população brasileira como sendo vegetariana, o que representava algo em torno de 15 milhões de pessoas. Em sua pesquisa anterior, de 2012, esse percentual era de 8%, que daria algo em torno de 29 milhões de pessoas. Enfim, na comparação dos percentuais da população vegetariana entre 2012 e 2018, teria havido um aumento de 75% nesse intervalo de 7 anos, o que é um crescimento bastante expressivo. Ok, agora nós vamos passar então para considerar os determinantes da oferta, tá? No nosso lado direito aí da nossa tabela. Ok? Nós já falamos do preço do próprio produto, que ele é endógeno, tá? E que define também a oferta. Via de regra, quanto maior o preço, maior a oferta. Ok? Então, os preços elevados estimulam os produtores. Agora nós vamos falar de comportamento, então, de produtores, não mais comportamento de consumidores. Os preços dos insumos utilizados para produzir o produto de interesse do nosso mercado, que é um produto, a carne suína originada dos sistemas com bem-estar animal, o preço dos insumos também são importantes para definir a questão da oferta. E eles são importantes para definir junto com a tecnologia. Tá? Então, o preço dos insumos mais tecnologia de produção dá então o que chamamos de custo de produção. Então, o custo de produção
ele é originado dessa combinação entre preço dos insumos e a tecnologia de produção, que tecnologia de produção nada mais é do que a forma de fazer alguma coisa. Então, observem que só agora, depois de aí praticamente quase meia hora de conversa, só agora, depois de vermos todos os determinantes da demanda, que nós vamos falar de custo de produção. E custo de produção é geralmente considerado o vilão dos sistemas de produção que contemplam o bem-estar animal, tá? Então, geralmente se alega que o custo de produção é o que impede ou que dificulta os produtores em adotarem práticas de bem-estar animal. A gente vai ver se isso realmente é fato ou não é fato, em que condições isso é fato. Então, via de regra, preço dos insumos mais elevados aumenta o custo de produção e isso resulta em queda na oferta. Tá? Em relação à tecnologia, uma técnica mais eficiente, por exemplo, uma descoberta científica, leva a um aumento da produtividade e que resulta em queda de custo e, por sua vez, permite um aumento na oferta do produto. Então, para análise aqui presente, nós podemos alegar que os sistemas produtivos com bem-estar animal, eles utilizam-se de alguns insumos, especialmente bens de capital que possivelmente tenham custos mais elevados. Um exemplo claro é o aumento do espaço físico, né, que acaba tendo que ser oferecido aos animais, como por exemplo o alojamento de porcas em gestação e lactação e no alojamento de galinhas poedeiras. Tá? Então, alega-se que mais espaço significa maior elevação do custo do investimento, né, do capital por unidade de animal, e dessa forma haveria então elevação dos custos relativos desses ativos imobilizados. É um aspecto que de fato faz sentido e a questão passa então, portanto, a ser se esse maior investimento, se ele pode ser eventualmente coberto com uma maior receita no final do ciclo do processo produtivo. Então, a análise, então essa passa a ser a nossa questão relevante aqui. Então, a análise do professor McInerney, de 2004, que ficou bastante famosa aí, ela tornou-se clássica por apresentar um dos mais completos trabalhos, até aquela época, sobre economia e bem-estar animal. Tá? Em uma das suas análises, o professor McInerney procurou relacionar bem-estar animal, ou seja, benefício ao animal, e produtividade animal, ou seja, benefício ao homem, sendo que essa produtividade utilitarista pode ser entendida como o inverso do custo de produção. Tá? Então, essa figura que vocês veem à sua esquerda é a figura do professor, então, McInerney. Tá? De acordo com essa análise gráfica, do ponto A até o ponto B, que representaria aquela trajetória em que o animal seria retirado do seu ambiente natural e mantido em cativeiro, haveria um ganho tanto de bem-estar quanto de produtividade, pois o animal ele seria então protegido de seus predadores, de doenças e da escassez de alimentos. A partir de um ponto B, que vocês veem ali como ponto mais alto, né? O animal, porém, ele começa a aumentar a sua produtividade, porém em detrimento de sua condição de vida, até ele atingir um determinado ponto D, por exemplo, que é o ponto mínimo de bem-estar aceitável, a partir do qual nós teríamos então uma condição aí chamada de crueldade, tá? Mas ele ainda está produzindo e ele ainda está aumentando a sua produtividade. Então, aquele paradigma tradicional, né, da zootecnia clássica, de que se o animal está produzindo é porque ele está bem, isso é uma coisa que, do ponto de vista científico, já não faz mais sentido. Tá? A questão, então, prática passa a ser, portanto, né, qual o ponto C, ou seja, entre o ponto B e o ponto D, que nós devemos escolher, tá? De modo que o aumento de produtividade seria, então, obtido às custas do bem-estar animal. Então, qual é o ponto que nós devemos escolher, onde nós vamos colocar aí o nosso ponto C, que seja, digamos assim, bom para ambos os lados, tá? Então, a gente observa que, em termos utilitaristas, como a gente diz, tá, os sistemas de produção tenderiam a aproximar-se de um ponto mais próximo do D, se nós fôssemos ver só a questão de custo de produção, porque daria uma produtividade mais alta. Mas esse é um sentimento bastante presente no que a gente chama do senso comum e nos debates acadêmicos, ou seja, técnicos, empresários, eles acham, né, que se eu quiser aumentar então o bem-estar dos animais, ou seja, me aproximar, sair do D e me aproximar mais do B, isso elevaria o custo de produção. Então, resta saber se isso realmente
é fato, tá? É possível que o professor Vakinen, ele tenha, então, para criar esse modelo teórico, ele tenha se inspirado na que a gente chama de fronteira de possibilidade de produção na economia, tá? É o que vocês veem, então, no lado direito. A fronteira de possibilidade de produção, né? Ela é muito conhecida na teoria econômica, ela representa em um sistema cartesiano, então, um trade-off entre a produção de dois bens quaisquer. Tá? O formato da fronteira, nesse formato côncavo em relação à origem, pelo menos no segmento a partir de B, tá? Ele é praticamente o mesmo do gráfico do professor McKinney. Observe que os gráficos são muito semelhantes. Tá? Então, se fosse imaginado que no eixo vertical, por exemplo, fossem representadas as quantidades produzidas de um determinado produto e no eixo horizontal a quantidade produzida de um outro produto, a obtenção de uma quantidade adicional de um só seria possível se abríssemos mão de uma quantidade adicional do outro. Isso se tivermos, né, em cima da curva. E é isso que representa essa curva. Tá? Em relação a essa relação de exclusividade, porém, ela só ocorre quando o sistema produtivo está efetivamente sobre a fronteira de possibilidade de produção, que, como o nome diz, é uma fronteira, é um limite. Tá? Em outras palavras, se o sistema estiver abaixo, como por exemplo nesse ponto X, né, que estiver aquém da fronteira, um aumento na produção de um produto não implica necessariamente a redução na produção de outro. Então, estar sobre a fronteira significa, em termos práticos, que se está usando a tecnologia mais eficiente que é disponível naquele momento. E toda a disponibilidade dos fatores de produção estão sendo utilizados, ou seja, não há recursos sobrando, nós estamos sendo altamente eficientes. Então, por outro lado, estar aquém da fronteira, como no ponto X, tá? Significa que há estoque de conhecimento técnico e há recursos suficientes para que a gente consiga ir até a fronteira. Então, vocês observam que para eu sair do ponto X até o ponto A ou C ou B, por exemplo, eu posso muito bem aumentar a quantidade de um produto sem diminuir a quantidade do outro. Tá? Então, a questão que nós propusemos aqui, né, será que os sistemas de produção animal eles estão na sua máxima eficiência técnica? Ou seja, será que eles de fato estão em cima da fronteira? Se a resposta for negativa, ou seja, se eles não estão na sua máxima eficiência técnica, tá, e na sua máxima eficiência na alocação dos recursos disponíveis, significa que sim, a gente consegue chegar até a fronteira, aumentando a produtividade e aumentando o bem-estar dos animais. Tá? Então, essa passa a ser questão trivial. Ok? E não é fácil a gente responder isso daí, tá? Porque depende de uma série de coisas. Mas, de qualquer forma, o que eu gostaria de deixar para vocês aqui é essa reflexão. Será que a suinocultura brasileira já está na sua máxima eficiência técnica possível? Se ela já estiver na sua máxima eficiência técnica possível, ou seja, se ela tiver, não tem mais nada de melhor para fazer, talvez, se eu quiser aumentar a produtividade, eu vou ter que abrir mão do bem-estar animal e vice-versa. Mas eu quero crer que a maior parte das nossas granjas não está na sua máxima eficiência técnica, ou seja, nós podemos fazer alguma coisa ali para melhorar a eficiência e melhoraria então para os animais e melhoraria também para, no caso, o produtor. Tá? Então, o que nós podemos fazer nesse contexto? Então, é muito interessante nós observarmos que quando se fala em atuar dentro da fronteira de tecnologia de produção, nós não estamos falando de avanço científico, mas apenas de colocar em prática o estoque de conhecimento que já está disponível na sociedade. Nós já sabemos como fazer, então nós já sabemos o que fazer. Então não se está falando na necessidade de novas descobertas tecnológicas. Então, frequentemente se comenta, né, que apenas o avanço científico pode contribuir para elevar o nível de bem-estar de animais. Isso não condiz com a realidade. Há muito que se pode fazer de conhecimento já disponível para melhorar a qualidade de vida dos animais e melhorar também a produtividade aos pecuaristas. Tá? Então, para facilitar essa explicação, então, nós construímos esse quadro, que consta nesse slide, então, no qual as estratégias para melhoria de bem-estar foram segregadas em dois grupos, denominados práticas ou técnicas na primeira coluna e de pesquisa científica na segunda coluna. Tá? A pesquisa científica que significaria o deslocamento, ou seja, mudar a fronteira de possibilidade mais à direita para que eu conseguisse, então, aumentar a produtividade e aumentar o bem-estar.
A ciência animal, pessoal, a zootecnia já dispõe de estoque de conhecimento mais do que suficiente para melhorar a sanidade dos rebanhos, melhorar a nutrição dos rebanhos, a forma de abate dos animais, dentre muitas outras maneiras que a gente poderia fazer. Para isso, né, há técnicos devidamente habilitados para tal e os efeitos são praticamente imediatos. Ou seja, há muito que se melhorar no bem-estar dos animais de produção, bastando colocar em prática o que já se sabe. Por outro lado, né, de responsabilidade dos cientistas e pesquisadores, há a missão, então, de desenvolver novos conhecimentos para solucionar problemas ainda sem resposta, tais como melhoramento genético, que contemple, além da produtividade, aspectos de qualidade de vida dos animais, pecuária de precisão, que em muito pode colaborar para a racionalização do uso de recursos, desenvolvimento de manejo ditos alternativos, menos agressivos aos animais, nova conformação de instalações, etc, etc, etc. Publicações têm surgido para demonstrar tais aspectos, ou seja, demonstrar que nós já sabemos que nós podemos melhorar o bem-estar dos animais com o estoque de conhecimento que já temos. Teles, por exemplo, seus colaboradores, em 2016, nesse trabalho, analisaram a relação de custo-benefício de se castrar leitões com e sem anestesias em sistemas comerciais. Suas conclusões foram bastante favoráveis no sentido de viabilizar a castração com anestésio. Eu não tenho tempo de analisar pormenorizadamente cada um desses trabalhos, mas vocês veem aí o resultado de relação custo-benefício, tá? Então, por exemplo, não haveria, né, mais argumentos para não usar anestesia na castração de leitões, sendo que o retorno, de acordo com essa pesquisa, o retorno econômico foi positivo. Um outro estudo de Bruno e seus colaboradores, em 2013, eles já tinham demonstrado a viabilidade econômica de imunocastração de leitões, tá? Então, por que ainda, né, se insiste em usar métodos reconhecidamente cruéis para a castração desses animais se nós temos aí alternativas? Tá? Então, a ciência vem avançando e vem mostrando que essas coisas já são possíveis. Então, é mais uma questão cultural do que uma questão econômica ou de qualquer outra natureza. Camp, seus colaboradores, 2015, eu gosto muito desse trabalho, eles realizaram uma ampla pesquisa nos determinantes do sucesso econômico da produção de ovos na Alemanha, porque a Alemanha foi um dos primeiros países a banir a produção de ovos em gaiolas industriais, tá? Então, os autores identificaram uma série de outros fatores, além do mero custo de produção, como determinantes do sucesso dos empreendimentos, tais como o tipo de equipamento, perfil dos trabalhadores, canais de comercialização, preços, margens, etc., e uma série de outros. A mensagem aqui, que eu destaquei em vermelho nesse dizer deles, é a questão da gestão. Então, a partir deste momento, eu queria chamar a atenção de vocês para a gestão. Tá? Então, a conclusão parcial que a gente chega até aqui é que nós devemos expandir essa nossa concepção de custo de produção, não só falar de custo de produção, mas falar de viabilidade econômica. E não é a mesma coisa como vocês já viram até aqui, tá? Por diversos motivos. A gestão dos sistemas produtivos passa, portanto, a ser o fator determinante muito mais do que apenas uma questão tecnológica e de custo. Ou seja, se nós melhorarmos a gestão das granjas, nós conseguimos ter ganhos aos produtores e também conseguimos ter ganhos aos animais. Há muito o que se fazer em termos de gestão. Mas seguindo na nossa análise, agora eu vou falar de expectativa do produtor e de número de produtores, vou falar de forma conjunta, tá? Assim como a expectativa dos consumidores influencia a demanda de um determinado produto, a expectativa dos produtores influencia a oferta pelo produto também. Então, produtores otimistas tendem a aumentarem seus níveis de produção na expectativa de faturarem mais no futuro próximo. Produtores pessimistas, por outro lado, tendem a reduzirem seus níveis de produção como uma forma de precaução. Produtores que percebem, então, que seus consumidores não estão mais dispostos a aceitarem determinados métodos nos processos produtivos, tendem a se adiantarem para reverem por si próprios os seus métodos. Então, esse é um dos movimentos talvez mais impressionantes quando se pensa em bem-estar animal no mundo desenvolvido contemporaneamente. Uma série de iniciativas estão sendo desenvolvidas no sentido
de alteração de alguns procedimentos. A indústria de alimentação, por exemplo, que é forte consumidora de ovos, é uma das que mais vem participando desse processo. A cadeia agroindustrial da suinocultura é outra que vem demonstrando claramente intenções de rever alguns dos seus métodos de produção. Aqui eu trago um caso da Humane Society International, uma ONG, tá? Uma das organizações que está à frente desse processo de motivação para que as empresas assumam a responsabilidade no sentido de alterarem suas demandas ou seus sistemas de produtivos, visando banir, então, práticas cruéis de produção. São diversas as corporações que já assumiram compromisso nesse sentido, tais como as que vocês conseguem ver nesse slide, a Bunge, Barilla, Girafas, que mais? Cargill, Accor Hotéis, Big Mac, Burger King e muitas outras, tá? Mas nem sempre é preciso que as organizações não governamentais atuem para motivar o setor produtivo. Por exemplo, no sistema agroindustrial da nossa suinocultura, as 3 maiores empresas, como já deve ser de conhecimento da maior parte de vocês, já assumiram um compromisso formal em reverem seus métodos de produção. Em especial a forma de manter as matrizes suínas durante a gestação. Então a BRF anunciou em 24 de novembro de 2014 que concluirá esse compromisso até 2026. A JBS comprometeu-se em 8 de junho de 2015 para concluir as mudanças até o próprio ano de até 2025, desculpa. E a cooperativa Aurora fez o mesmo, tá? Assumiu o compromisso em 30 de dezembro de 2015 para assumir as alterações até 2026. Ok, essa nova postura, então, estratégica do lado ofertante, ou seja, indústrias e produtores, indústria de alimentos e produtores, vem sendo moldada aí pelas suas percepções e expectativas de que os consumidores não mais aceitarão determinadas práticas. E aqui eu trago mais um marco para vocês nesse sentido, que foi o lançamento no ano de 2016, então já tem aí 4 anos, tá? Do relatório The Business Benchmark on Farm Animal Welfare, tá? BBFAL. Ele foi financiado pela Cooler Capital, que é um grande fundo de investimento britânico, elaborado pelas instituições Compassion in World Farming e World Animal Protection, então a WPA. Então a Cooler Capital é uma empresa, um fundo que administra um gigantesco volume de recursos e preocupada com o risco dos seus investidores, então ela está preocupada que os investidores passam a terem mais cuidado ao investir em companhias, ou seja, os investidores, as pessoas que têm muito dinheiro, quando quiserem investir em comprar ações de outras empresas, elas podem consultar esse relatório para verem qual o nível de risco associado às diversas empresas no setor de alimentos, para saberem se eles estão correndo risco em botarem dinheiro naquelas ações ou não. Tá? Então, se privilegia empresas que supostamente tenham mais cuidados aí com o bem-estar animal. Então, vejam, quando a gente fala em bem-estar animal, não é mais uma coisa de ideologia, de pessoas, entre aspas, alternativas, é coisa de mercado, é coisa de empresa, é coisa de grandes investidores. Ninguém está brincando mais com o bem-estar animal. Negar a preocupação com o bem-estar animal é mais um negacionismo que não se sustenta nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. Muito bem, então procurou-se nesta apresentação responder a esta questão, como a economia pode nos ajudar a entender a questão do bem-estar animal na produção de suínos, e eu espero ter conseguido aqui minimamente mostrar para vocês que a economia ela pode nos ajudar de muitas formas, tá? Ela pode nos oferecer aí um arcabouço metodológico analítico muito rico para nós analisarmos a questão do bem-estar na produção de suínos de qualquer outra espécie. Muito mais do que apenas aquele custo de produção. Ok? Então, a base dessa minha fala consta num capítulo que nós escrevemos em 2017, eu, a Mariana, o professor Adroaldo. Então, deixo a sugestão aí, se vocês quiserem, como a gente acaba tendo que falar muita coisa em pouco tempo, se vocês quiserem mais detalhes, conhecer um pouco mais de detalhe desse trabalho,
A grande parte das coisas que eu falei aqui consta neste capítulo de livro, e ele está disponível lá no ResearchGate. Se vocês entrarem no ResearchGate, lá em meu nome, vocês conseguem ter acesso a esse capítulo, ok? Com tudo que eu falei e mais detalhes em alguns pontos. Então, era isso que eu tinha para discutir com vocês. Eu espero que tenha trazido alguma contribuição ao curso. Agradeço sinceramente a atenção de todos e de todas e fico por aqui e fico à disposição para perguntas também. Meu e-mail está aí, será uma satisfação receber as suas mensagens. Muito obrigado.